Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. olá! Olá, seja muito bem-vindo no podcast Mais Consciência, por favor. E hoje nós vamos olhar para dentro. Vamos falar da Hum, criança que vive em você. uhum. A infância é o alicerce que a gente pisa, que a gente se sustenta a vida inteira. É o solo que a gente pisa durante toda a nossa trajetória. Porque é ela que vai moldando o nosso comportamento, a nossa mente, a forma como a gente lida com o mundo. É na infância que a gente aprende a amar, a viver, a confiar, a enxergar o trabalho, a se relacionar, a lidar com o mundo. Hoje é um episódio que eu amo muito, falar da criança. Eu tenho uma criança dentro de mim que vive muito ainda. E hoje falar sobre o quanto essa criança influencia nas nossas decisões é muito importante para mim. Uhum. Você já se pegou, Isa, reagindo a alguma situação sem ter muita explicação e entendimento do porquê você estava reagindo daquele jeito? Né? Porque a criança ela está ali nos impulsionando a agir no piloto automático, porque é um comportamento aprendido, repetido tantas vezes que depois a gente não nota. Então, dentro de cada adulto, existe uma criança que está no comando. E essa criança pode estar muito ferida. Sim. Uhum. E quando a gente fala em liderança, não dá para deixar de falar da criança que um dia acreditou, da Uhum. criança que um dia sonhou e de que inclusive pode ter sido silenciada. Sim, justamente. E por onde começar? Então, de novo, voltamos ao autoconhecimento, né? A gente precisa olhar para dentro para entender quais são os padrões de comportamento que a gente trouxe da infância, quais são as marcas que a infância nos deixou, marcas positivas e marcas que doem. Né? E a gente tem que começar isso. Eu já comecei a olhar para dentro de mim assim que eu entrei na naturologia, né? A gente, durante a faculdade, a gente era obrigado, tinha aulas, né? Tu lembra disso? Nossa, eu lembro. Aí que Aí começou. que Tu começou. A sabe gente que eu me pergunto, meu Deus, como eu mergulhei no autoconhecimento há mais de 20 anos? Vai para a faculdade de naturologia. Isso. Era aula de psicologia com técnica. Tu lembra de tinha umas aulas que a gente deitava no chão, almofada, e ela fazia vivências, né? Nossa, eu Arte achava o máximo, terapia. porque eu nunca tinha tido esse contato. Nós Uhum. estamos, não vamos falar o ano, porque A gente precisa. talvez não seja tão prudente, mas o acesso ao mundo wellness Ah, não era tão acesso, né? E é. eu ainda vinha de uma cidade pequena, do interior, não tinha acesso a isso. Não Uhum. porque não era nem não tinha falta de conhecimento É. mesmo, Não, sabe? e independente da cidade, a geração que nos criou É, nunca ouviu falar disso, é. né? Então a gente está justamente nesse momento histórico, enquanto Uhum. humanidade, tomando consciência de qual é o impacto da infância na vida adulta. É, Então, porque a gente tem chegou muito lá, adulto hoje tentando consertar, inclusive, o que uma sim, criança ferida, né, sofreu lá sim. atrás. E é um processo longo, Uhum, né? Não é um processo gostosinho, porque tem coisas que não são fáceis de entrar em contato. Então, em todas aquelas vivências que a gente tinha, todo o processo terapêutico que uhum, nos foi conduzido, em muitos momentos a gente tinha que olhar para marcas que doíam, né? Então, é choro, é colocar para fora, é liberar perdão, né? É entender as mágoas que a gente guarda. E isso continua a vida inteira, né? Por exemplo, eu entrei na naturologia com 18, né? E vim trilhando esse processo, sempre fazendo alguma coisa para me trabalhar internamente. E aí, quando fui fazer o curso de Enneagrama, faz um ano e meio agora, lá também teve uma vivência, a gente já teve que levar para o curso uma foto da nossa criança, né? Cheguei lá, fez a vivência, lá veio o choro de novo. Já acessei memórias, tomei consciência de coisas que eu ainda não tinha acessado. A gente vai acessando por camadas e entendendo o nosso jeito de lidar na vida adulta. é muito legal, eu até fiz umas anotações ontem, porque o meu autoconhecimento veio faz muitos anos, então você consegue ter real noção qual eram as minhas dificuldades, tá? Enquanto ser humano, independente da liderança. Dificuldade de confiar,
tanto nas pessoas quanto nas oportunidades e no mundo. Aí bate de encontro com, essa oportunidade não é para mim, é muito boa, não me sentir merecedora. Uhum. O medo de errar, né? E Uhum. por quê? Buscar aprovação a todo momento e constante, porque Uhum. é uma criança que independe, aqui não existe certo, errado, pai, mãe, quem falhou, não existe isso. Tô trazendo um Uhum. cenário real. Uma criança que buscava por atenção e aprovação, então tinha que fazer tudo certo, porque não podia ter. Tinha poucos, teoricamente, momentos de atenção, e quando podia, não podia desagradar. Uhum. A busca constante, então, por aprovação e a necessidade de controle. Uhum. Então, isso eram coisas que até hoje eu trago na minha consciência e trabalho, Uhum. mas entendo que sou uma adulta que o tempo todo busco satisfazer coisas daquela criança, daquele Sim, sonho que aquela criança pensou de um dia eu vou ter isso, um dia eu vou fazer sim. isso, um dia eu vou chegar a isso, um dia eu vou escrever um É. livro, um dia. Então, como é amenizar? É tão engraçado porque hoje, quando eu assumo um projeto ou quando as coisas acontecem, eu já mentalizo que aquela versão minha já existe. Ela só ainda não está manifestada, mas o meu Uhum. caminho a ela começa a ser trilhado agora. Sim. E o exercício é: o que essa versão falaria para mim hoje? Uhum. Então a frase é: relaxa, eu tenho um plano, fica tranquila que vai dar certo. É aprender a confiar. Aprendi a confiar. Porque muito exercício dessa Danisa de agora, se abaixar em pensamento e abraçar a Danisa lá atrás, que sentia tudo isso. Uhum. Porque eu tenho tantas memórias e elas são tão fortes que eu sinto cheiro, que eu sinto Uhum. temperatura, que eu lembro de Uhum. lugares, que eu lembro de Uhum. palavras, que eu lembro de pessoas falando para mim. Uhum. E isso torna cada vez mais verdade, mas cada vez mais eu consigo olhar isso com amor, com É. aprendizado e que Uhum. tipo, que legal. Então, quando tu fala ali dos pais, né, é justamente olhar para a infância para entender nossos padrões de comportamento e curar as dores que ficaram, não para culpar os pais, Sim, né? sim, sim. Nossos pais fizeram o que conseguiram fazer com o nível de consciência que tinham. Eles também estavam lá na labuta, foram criados por outro pensamento, outra Da geração, melhor né? maneira, da melhor forma que tinha para ser. É, nenhum Isso, isso. pai, eu acredito nisso, nenhum pai, nenhuma mãe quer errar de propósito com o filho. Não, não, A gente não. faz isso sem se dar conta, sem tomar A consciência. gente tá em constante E evolução. eu falei isso para essa semana ainda pro meu filho, a mesma Aham, coisa. Eu aham. falei, filho, você tem altas expectativas comigo e com o pai, né? Ele só balançou a cabeça acenando que sim. Eu falei assim, e eu quero acertar contigo. Mas é óbvio que vai ter momentos que eu vou falhar, porque eu sou humana. Eu conversei com o meu filho sobre isso, porque eu disse: assim como você está aprendendo a ser filha, eu estou aprendendo a ser mãe. Isso E mesmo. estamos. Aí ele disse: mas como é ser mãe? Porque ele faz umas perguntas muito profundas, porque é um ambiente que se insere. Mas eu disse a eles: a gente está sempre querendo evoluir, não porque a minha mãe fez errado, mas eu olhava coisas que a minha mãe fazia que eu não gostava, não fazem parte da maneira como eu reajo, como eu ajo, como eu Como tu funciono, escolhe hoje, né? como eu escolho. Só que eu não estou dizendo que ela fazia errado, estou dizendo que eu não gosto e vou buscar fazer diferente. Sim. Porém, quando você me olha tendo as ações, você pode dizer também que gostaria de ser diferente. E quando você for com seus filhos, será diferente, só que você vai cuidar e ter que estar atento para não me modelar, porque por mais que tem coisas Uhum. da minha mãe que eu não gosto, quando eu me vejo eu estou fazendo, porque a Sim. modelagem e a psicologia Isso. mostra isso, os Isso. metamodelos. E Sim. a tendência de eu repetir padrões, de repetir comportamento Uhum. é É muito muito grande. grande. Só que tenho, aí eu ainda falei, só que para ele, aí ele no final ele disse para mim, eu disse: por isso que eu respiro muito, por isso que. Porque ele fala, mais a avó, mais o vô. Por quê? São gerações e ele não tem as experiências e as vivências. Aí eu disse, por isso que a mãe respira e tá Uhum. tudo bem, porque faz parte e eu respeito a maneira com que pensa. Aí ele olha Uhum. pra mim, obrigada por ser minha mãe. É muito bonitinho. Ai, que Mas é delícia. como eu disse a ele, eu falei, filho, chega um momento que na vida, quando você tem a consciência, ela fica muito mais fácil. Que Uhum. consciência é essa? Não tem pai, não tem mãe, não tem escola que não te entendeu, não tem. Tu Uhum. assume a rédea da tua vida Isso e tu aí. vai buscar melhorar isso. É como eu falei, Isso. qual era uma das crenças muito grandes minha? Merecimento. Isso não é pra mim. Eu não sei o suficiente. Nossa, não, mas eu não posso falar isso. Não sou Eu não capaz. sou capaz, eu não tenho propriedade. Quando eu olho para a jornada, é, uma equipe de trabalho que eu tenho, de um projeto que eu tô saindo já há um tempo,
Eles me chamaram numa sala de tarde que queriam falar comigo e eu acreditei que era alguma coisa de processo, passando funções. E eles escreveram e leram uma carta e começaram a falar aquilo tudo sem que fosse dito que era meu nome. Quando eu ouço de uma pessoa, de um currículo, não é, enfim, eu digo, uau, que legal, eu gostaria de conhecer essa pessoa, de estar nessa pessoa, de ser amiga dessa pessoa, de conviver com ela. Essa pessoa sou eu, lida e dita por outras vozes e outras. Então, é isso. É assumir a rédea da própria vida. E perceber o quão merecedor é. É isso, né? O quanto e eu deixo muito a minha criança surgir. Um exemplo disso é uma das minhas funções é criar experiências, principalmente para hotéis de lazer. Jornadas, não é só, existe um mascote como tá na moda, agora todo mundo quer fazer um mascote. Não, não é um mascote, não é algo da moda. É ir lá buscar a sua fundação, o seu propósito, uma ideia, conectar com quem fundou aquele negócio, fazer uma jornada. Porque a gente conversa com as crianças, todo mundo tem uma criança dentro de si. Só depende como eu consigo tocá-las. Tô falando, eu também lembrei, eu também fui muito cobrada na infância. Mas, na verdade, não sei se fui tão cobrada ou se eu me senti assim. Porque aqui tem outro ponto. Não depende só daquilo que os pais ou os adultos fizeram, mas de como a gente se sentiu, de como a criança interpretou. Então, o meu pai, ele me cobrava muito notas na escola. Então, eu chegava com ele uma prova, tinha nota 9, ele dizia, fosse eu tirava 10. Eu chegava com 10, ele dizia, não fizesse mais que tua obrigação, tu só estuda. Então, ele não queria falar isso por mal. Ele queria me impulsionar. Era a maneira dele te Era incentivar. o jeito dele, né? Mas eu recebi o quê? Nunca tá bom o suficiente. Eu tenho que estudar mais. Então, isso me modelou para que eu me esforçasse cada vez mais. Eu era da sala de aula que toda a vida tirava nota boa. E, por um lado, isso foi ótimo, porque me modelou desse jeito. Eu realmente gosto de estudar e me dedico a isso. Por outro, a autocobrança se tornou um peso. Mas não porque ele quis, porque eu interpretei isso. Então, tudo depende de nós. Por isso que quando tu fala é pegar a vida nas próprias mãos, é o que você faz, porque tem a ver com a forma como a gente interpreta o mundo. Então, se eu cresço sendo muito cobrada, eu posso me tornar perfeccionista e autocrítica, né? Mas mesmo assim, tudo é luz e sombra. A luz é o que é bom nisso, a sombra é o que está disfuncional nisso que eu preciso ajustar. Sem ficar culpando os pais ou os adultos da nossa história. Outro ponto, se faltou acolhimento na infância, eu posso buscar uma aprovação constante, estou o tempo todo buscando ser aprovada pelo outro, né, me sentindo inseguro. Se fui muito comparado, posso me tornar competitivo. Então, é olhar para os padrões de comportamento para entender a sua trajetória. E isso é incrível, porque daí tu tem esse poder de escolha. Posso continuar buscando acolhimento lá fora, aprovação lá fora, ou eu posso agir diferente. E quanto a líderes pais, eu costumo dizer que a gente tem o veneno e a gente tem o antídoto. Quantas vezes a gente fala algo pro nosso filho, ou a gente age, às vezes mais ríspido, e você não queria agir dessa maneira. Mas é importante, por que eu falo isso? A minha mãe era uma pessoa extremamente ocupada pela vida e ela era professora, então tinha vários períodos e fazer faculdade. Ela é, né? Ela é VUCA. E o que eu digo é que o tempo que ela tinha com a gente, eu queria mostrar que ou eu estava lendo algo, ou eu estava fazendo algo, ou eu estava sendo produtiva. Porque isso, para minha mãe, ela não tinha tempo a perder. A gente conversava há um domingo atrás sobre isso. Mas não é porque ela era mal. E aí o meu irmão ainda disse, nós andava tipo em série, sabe? A gente se arrumava e ficava prontinho. Porque ela não tinha tempo para perder e a gente entendia isso, né? Então, só que o que eu quero dizer é que, às vezes, quando ela era mais ríspida, sempre depois de um tempo vinha não era assim, eu não gostaria que tivesse sido desse jeito. E ela que me ensinou a isso, a você não é humilhar, a você ser humilde o suficiente para reconhecer a sua postura, independente do cargo ou da posição hierárquica que você ocupe. Por quê? Por mais que a minha mãe não tivesse o autoconhecimento ou um autodesenvolvimento, mas olha só que ato de humildade dela me dizer. E uma coisa que ela frisava muito para mim era, nem eu, nem ninguém podemos dizer que você não é capaz. Então, isso é um antídoto, porque incrível, quantas vezes deu... E aí, isso é uma crença?
Que te fortalece. Para o meu filho, eu nunca disse, porque sempre aquilo. Então, ela me ensinou, por mais que às vezes falou algo pra mim, e me lembro de uma frase que é: o seu irmão é muito criativo. E eu quero ser criativa. Quando ganhei uma camiseta de criatividade numa dinâmica da empresa, achei o máximo. Por quê? Porque eu me comparava. Ela nunca disse, você não é. Ela Aham. elogiou e eu comprei aquilo como verdade. Aham. Então, assim, quando você é ensinado, tem esse antídoto, quando você vai falar algo para o outro, não diga para o outro o que ele não é. Então, muito importante, feedback de líderes. Quando forem fazer feedback com seus liderados, não fale sobre o seu liderado ser, e sim sobre o comportamento que ele teve. Sim, Né? Tu não sim. pode, você é isso ou você é aquilo. Você se comportou dessa maneira, com Uhum. fatos. Então, muito importante isso. É. E Jung, né, um grande psicólogo, ele tinha a frase: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Então, por isso que é importante trazer para a consciência, para você observar esse comportamento, seus comportamentos com curiosidade, não com julgamento, não colocando peso, né? E o primeiro passo da cura é justamente reconhecer. Reconhecer os teus padrões, a tua história, as marcas que tu trouxe para a vida adulta. Então, como, né, ressignificar e curar a sua história? Primeiro passo é esse, tomando conhecimento. É buscar uma terapia, é fazer exercícios de autoconhecimento. A própria escrita terapêutica ajuda nisso, né? Processos de meditação, de você olhar para dentro. Inclusive no meu canal, que é o Vida Plena com Suelen Amorim, lá tem uma meditação que é a cura da criança ferida, que ajuda você a ir para a infância. Você vai acessar subconsciente para acolher sua criança. Porque lá dentro existe essa criança, como você falou, querendo ser apoiada, cuidada, acolhida, compreendida, vista. E um exercício que uma vez eu fiz numa formação, num curso que é incrível, vou deixar aqui como sugestão, Sim. é você buscar uma foto sua da infância, você deixar do lado da sua cama e por 21 dias você falar com a foto. Pode ser antes de dormir ou assim que acorda. Você olha para a foto, você se conecta com o olhar daquela criança que existe dentro de você ainda e você fala: eu vejo você, eu acolho você, eu cuido de você agora porque você é amada. Pode parecer bobo, pode parecer estranho, mas aquilo mexe com a gente numa profundidade. Posso dar meu feedback sobre Fala. isso? Eu fiz esse exercício. E quando veio para mim a atividade, eu escolhi uma foto que mexia muito comigo. Quando eu era criança, a minha mãe cortou meu cabelo. Não era de mal, como eu falo, não era maldade. Era uma criança que gostava de dormir até mais tarde e todo dia aquela reclamação, não quero pentear o cabelo. Ela falou: se você não se ajeitar, eu vou cortar seu cabelo. Só que não foi de punição. Eu aceitei, lembro como foi e cortamos o meu cabelo. Mas a minha identidade estava ali. Uhum. E a foto, e eu lembro que dia seguinte eu tinha foto eu não estava nem no primeiro ano, então estamos falando aí de uma criança de 5, 6 anos. Uhum. 5 aninhos. Tinha uma foto que eu tô sentada na cadeirinha, assim, de vestidinho e com o cabelo bem curtinho. E eu nunca mais tinha olhado aquela foto. E aí veio o exercício, vamos pegar a foto e conversar com a criança. Foi extremamente difícil. Primeiros dias a foto ficava virada de costa no meu caderno, nos meus cadernos. Eu não conseguia olhar pra ela, porque eu olhava uma que eu sentia muita dó, muita pena dela, mas ao mesmo tempo eu sentia muita raiva, vinha muita coisa. Porque você não queria ter cortado o cabelo. Não. Em algum momento eu concordei, mas aquilo não era. E eu cresci com aquilo. E, cara, que engraçado. O tempo foi passando, o exercício veio, e toda vez que eu me abaixo pra conversar com a Denizinha, é com ela que eu falo. Uhum. Ela virou uma âncora, ela virou um gatilho emocional muito legal. Feliz, porque a fotinho tá virada, a fotinho continua no meu caderno agora, virada. Feliz, eu consegui perdoar tudo que tinha em volta daquilo. E ressignificar, E né? ressignificar. Porque a gente não muda o passado, Não, mas a mas gente muda a forma como a gente o encara o passado é como eu olho agora. Sim, sim. E eu não consigo mudar. Mas eu consigo, inclusive, acolher. E outra, aquela criança não sofreu. Aquela criança, entendeu? Ela curtiu a fase do cabelo curto. Ela não tinha dor. Então, a dor que você entende deixa de te controlar. Essa frase é muito forte, isso. né? Porque justamente quando você olha, dá um outro significado, tudo muda. Muda a forma como você se sente aqui dentro. Oh, e o engraçado da história, e essa é pra fechar a história, pra ninguém ficar aí triste com a minha mãe, é que, passado um tempo, mãe, você sabia que aconteceu isso, isso, isso? Nossa, sério, filha, eu não lembrava. Aí eu,
Nossa, mãe, você cortou meu cabelo. Ela, você não levantava direito, ficava demorando? Se fosse hoje, eu cortava de novo. Tipo, é sobre isso, entende? Não diz, o que é sofrimento para um é uma simples situação para o outro. Sim, Entende? E sim. deu certo. Você acha que hoje me atraso de manhã? E É tá aí com o aquela, cabelo com comprido, bem cuidado. inclusive aí, ó. E é muito curioso, né? Quando a gente É, olha para as ferramentas de autoconhecimento, seja o DISC, seja o Eneagrama, a gente tá olhando para os comportamentos repetidos e para os condicionamentos que a gente é, criou ao longo da vida. Por isso que, a gente volta lá no começo, né? A, a infância é onde a gente pisa a vida inteira. muito bem. Uhum. A maturidade emocional, ela começa quando a gente entende que não é mais aquela criança de antes, Isso mesmo. mas que ainda precisa de acolhimento, Aham. né? Que agora é a gente, né? Nós mesmo, grande, podemos oferecer isso. Isso é incrível, é incrível. Uma vez eu fiz um atendimento de Theta Healing, em que a pessoa trazia muito medo de morrer, um apego muito forte às pessoas. Então, o medo das pessoas que amava morrerem, né? E aí, acessando o subconsciente, acessando memórias de infância, ele acessou uma memória de que eles estavam no velório, ele e a família dele. E os pais sofriam muito com aquela perda, choravam muito. E ele, criança pequena, o que ele entendeu? Quando alguém morre, dói, é difícil perder, né? Dói desapegar. Ele criou um medo de perder as pessoas. Então, conscientemente, vida adulta, ele não tinha se dado conta disso, porque ficou guardado no subconsciente, Uhum. né? Mas gerava todo o comportamento dele. Então, é isso que é importante, né? Olhar. E assim a gente faz com terapia, com várias outras ferramentas, de entender o passado. Por isso que, o que será que a sua criança, você que está nos ouvindo, né? Que a sua criança interior hoje quer te falar. O Uhum. que será que ela está demandando? O que será que ela ainda precisa? Olhar para isso, né? Vasculhar isso dentro de você é super importante. Eu até nesse momento a gente tem a mentoria do líder consciente acontecendo e é um processo incrível que a gente não imaginou que seria tão legal e que as pessoas curtiriam tanto e seguiriam aí já montando a nossa comunidade do Mais Uhum. Consciência. É engraçado porque isso parecia tão irreal ontem e hoje já é uma realidade. Então, como eu falei anteriormente, antes da gente chegar aqui, que às vezes para as pessoas, para o líder, ele não falta um novo curso, um novo cargo, um novo Uhum. relacionamento. O que falta é um olhar gentil Aham. para aquilo que ainda dói, né? Sim. E que a criança que existe em você precisou suportar em silêncio. Aham. Então, o que eu gostaria agora, Suelen, que você está conduzindo esse processo e eu estou apaixonada por essa mentoria, que você contasse, porque a gente já está aí programando essa, já não dá mais tempo de entrar, essa nossa turma fundadora aí que tá linda, mas a gente já está aí com uma ideia da nova turma do Líder Consciente. É um Uhum. programa que ele se atende a todas as lideranças, independente da área. Importante Uhum. dizer que eu amo estar nisso, porque o meu foco é desenvolver líderes focados em experiência, em treinar outras pessoas para que com um olhar humano. E ontem eu disse como é gratificante eu poder hoje trabalhar para ensinar ou para levar um pouco do meu olhar para as outras pessoas de como entender o ser humano. Então esses 20 Uhum. anos de estudando e lendo sobre a mente humana tá dando certo, porque Uhum. as pessoas são treináveis. Então, Sim, sim. Su, fala da nossa mentoria, porque você, quando você fala, até eu quero comprar de novo. Lembrando que a mentoria ela não é só para quem já ocupa Uhum, um cargo de liderança. É uhum, para qualquer pessoa que escolhe ter um posicionamento mais assertivo na vida. Então, talvez você não tenha um cargo, mas você queira se fortalecer em autoconfiança. Talvez você queira ter um cargo de liderança. Talvez você queira influenciar pessoas. E não precisa ser só na empresa. Pode ser na sua família, pode ser na igreja, na sua comunidade. Então, a gente trabalha justamente esse fortalecimento dessa liderança interior, que começa, obviamente, com autoconhecimento. Então, na uhum. mentoria, a gente tem primeiro um olhar do seu momento atual e do seu momento desejado, aquilo que você quer, que você reconhece que precisa lapidar e desenvolver em si mesmo. E daí a gente olha então para quem você é, para os seus comportamentos, seus condicionamentos. A gente faz análise DISC para entender o perfil comportamental. A gente faz teste dos sabotadores para entender os sabotadores da mente. A gente olha para o tipo de personalidade e o impacto dessa personalidade, né, sua, nas pessoas à sua volta, na sua equipe de trabalho.
E aí vai lapidando, porque a ferramenta mais incrível, primeira coisa, é você tomar consciência. A gente tem ferramentas práticas para isso e quando você toma consciência do seu comportamento, tudo muda de figura. Aí você deixa de culpar o outro, passa a se responsabilizar e a fazer ajustes. E é isso que a gente vai fazendo na mentoria, né? Muito legal. E cada pessoa que entra na mentoria, que é em grupo e online, ainda ganha a possibilidade, a oportunidade de ter uma sessão individual comigo ou com você, Danisa, e que a gente pode olhar mais a fundo. Eles me perguntaram essa semana se podia marcar e ser 30 minutos com cada uma. Como? Ó, chega a me dar um arrepio. E se faz sentido, faz sentido. Mas como eu disse pra eles, vamos analisar aí, já tem gente pedindo um encontro presencial, então acho que tá expandindo e quem sabe esse 1 hora será mais, né? Nessa primeira turma aí, acredito que vai ser um pouquinho mais. Mas eu gosto muito, dentro da mentoria também tem reprogramação mental, também tem Theta Healing, tem comandos de Axis, Tem justamente teste comportamental? tem teste comportamental, tudo para conseguir de fato reprogramar a nossa mente para ter uma vida mais plena, porque a ideia é formar um líder mais consciente, mais seguro, mais presente e assim mais assertivo para os resultados. Eu sempre falo, liderar consciente é cuidar de quem você foi. Olha só, que lindo, É muito né? bom isso, né? Então, mais consciência, inclusive naquilo que ainda dói em nós, inclusive na nossa criança interior. Eu costumo dizer que a gente tá fazendo um monte de coisa tudo junto. Em breve nós lançamos, também já estão me pedindo aqui, porque agora eu já tô acompanhando em tempo real as pessoas, mas essas nossas camisetas vêm sim com umas frases impactantes, com umas frases do humor ao pensar, né, para fazer a gente refletir sobre algumas coisas. Então, logo nos próximos episódios a gente vai disponibilizar o link também para que as pessoas possam Ter as suas camisetas. ter as suas camisetas. Isso aí. E vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos lá. Né? Empresas que acreditam no mais consciência e no desenvolvimento de líderes mais Isso aí. conscientes. Justamente. Estamos apoiando aí a nossa mentoria e o podcast, então isso é muito importante. Eu, como represento a Schirman Consult, uma empresa que tem me dado muito propósito, que tem levado muita experiência mesmo para os nossos liderados, posso dizer que despertamos a liderança de quem transforma negócios e pessoas. Então, esse é o trabalho da Schirman Consult, vai ter os nossos contatos, se você quiser saber mais, entre em contato. E a Potencializar Treinamentos é uma empresa que acredita no potencial humano. A ideia é despertar a sua potência para que você tenha os resultados que tanto almeja. Fazemos isso através de palestras, treinamentos e mentorias. Entre em contato. Como estamos falando de criança, vou aproveitar. Esse é o meu livro, Disruptivo, também já está disponível. Eu faço parte de um capítulo, são empreendedores do Brasil todo que pensaram fora da caixa, tomaram decisões fora da curva. O meu capítulo, em especial, fala dos resultados que tivemos nas organizações e nos grupos por onde passei, desenvolvendo pessoas e levando experiências com processos e organização. Show. Então, estamos aí, disruptiva. Então é isso, muito obrigada por hoje. Se você gostou, fez sentido, curta, compartilhe, nos ajude a levar essa mensagem para o mundo. Se tocou o seu coração, compartilhe com alguém que merece a sua atenção. Esse foi mais um episódio do Mais Consciência. Curta e compartilhe. Mais consciência, por favor.